Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, povo lindo de Deus. Que saudade de uma semana é muito pra mim. É verdade. Aí, ó, Precisamos rever isso. é isso. E hoje nós estamos com o Gael, Pois gente. é, gente, não tem acordo. Ele quer participar da gravação. Tá tudo certo, né? Vamos que Bom, vamos. hoje eu vou ser mais rápida já no tema, porque eu quero entregar tudo que Deus me entregou para passar para vocês, que eu tenho certeza que vai estar chegando em alguém, porque foi um descortinar de Deus, o que Deus me deu, amiga, sobre honra. Porque é um leque, a honra é um Sim. leque, né? Tem várias passagens na Bíblia que fala sobre honra, mas é de um sentido diferente, né? Mas o que Deus me deu sobre honra especificamente para estar passando é a essência da honra. Num versículo, numa passagem muito conhecida, onde Jesus, antes de ser crucificado, lava os pés dos discípulos. Aí você fala, meu Deus, mas o que tem a honra com o discípulo, Jesus? Mas a gente vai estar explicando certinho, né, minha amiga, isso. o que Deus nos deu. Porque muitas pessoas hoje em dia confundem honra com bajulação. Confundem honra com receber presentes, né? Ser uma pessoa enaltecida, exaltada. E honra não é isso, não significa isso, né? É isso mesmo. Nós honramos uma pessoa quando nós imitamos, como quando Paulo disse lá, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós honramos uma pessoa quando nós seguimos os passos dela, quando ela nos é um exemplo benéfico. Sim. Uma pessoa que segue princípios, Sim. que tem o que agregar na nossa vida. Isso é honra. Né? Eu sigo a Vanessa, eu me espelho na Vanessa porque ela é uma mulher de Deus, porque ela tem uma casa alicerçada na rocha, porque eu posso aprender com ela, né? Não tem nada a ver com bajulação. Isso é verdade. Não tem nada a ver com adular a pessoa, bajular a pessoa. Não, honra é totalmente diferente disso. Com certeza. E nesse versículo, nessa parte de honra, Deus me deu uma essência nessa hora, né? Nesse versículo, quando Jesus lava o pé dos discípulos, a essência da honra, uma das, tá, gente? É a humildade, porque a honra tem várias essências. Sim. Mas Deus quis que eu falasse sobre a humildade nessa honra. Então vamos lá. Jesus lavou os pés dos discípulos para ensinar o que? A palavra nos diz: a humildade e o servir. Não foi isso, amiga? Então, em primeiro, se a gente for analisar, Deus ensinando que é a humildade e servir. A gente tem que ser humilde e servir os outros. O que vem primeiro, que me chamou a atenção, que Deus me deu muito assim, um ênfase, o primeiro foi a humildade. Não foi, eu não vou servir para depois ser humilde. Então, primeiro ele foi humilde. Mas, Van, que hora que Deus foi humilde? Todas as pessoas que se inclina, abaixa a cabeça, que fica um nível menor que a outra, é só pessoas humildes que conseguem fazer isto. Um exemplo, só para vocês entenderem. Vamos lá pegar o versículo. João 13, eu já vou no versículo. Os pés dos discípulos são lavados nessa passagem, eu vou dar uma pincelada. Além de Jesus nos ensinar a essência da honra e a humildade, ensina também a essência, exatamente a essência da humildade, que é o servir, perdoar e amar. Me ensina que o caráter de Jesus, porque Jesus tem muitos caráter maravilhoso, um deles é essa essência de humildade. Jesus sempre será humilde. Então, ele nunca foi soberbo, né? E um dos caráteres é a humildade, perdão, amor, honra através da justiça. A honra vem, né, através da justiça de Deus. Eu quero dizer assim, né? Então, vamos lá.
no versículo do João 13:4. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia, começou a lavar os pés do discípulo, enxugá-lo com a toalha que estava em sua cintura. Aí, gente, então ele levantou da mesa, se abaixou, começou a lavar um por um dos discípulos. Então aí vem uma pessoa humilde, que ele tá, na minha visão, ele está honrando todos. E o todos que eu quero dizer, inclusive quem ia trair. Todos. Até porque no judaísmo, naquela época, o lavar os pés era um serviço dos serviçals. Eles lavavam os pés dos convidados, né? Isso, então, ou seja, Jesus se colocou como um serviçal ali. Ele é majestoso, tudo, mas ele se colocou como um serviçal, que não que seja menor que qualquer um, mas ele quis ensinar que é a humildade naquela hora. Isso, exatamente. Então, uma pessoa que honra tem humildade. Só uma pessoa humilde honra, amiga. De verdade. Sabe por quê? Porque é só os humildes que ela se inclina, ela se abaixa e ela se joelha. Pessoas que não honram nunca servem. As pessoas que nunca servem, sabe por quê? Eu vou mostrar uma característica delas. Ela se torna uma pessoa arrogante e egoísta. Por quê? Ela acha que ela que tem que ser servida. Então ela nunca serve. Tem que ser honrada, sim. Ela nunca vai servir. E aí entra a questão do ego, né? Quando o ego entra, o ego cresce, a pessoa se sente superior às demais. E por ela ser o egoísmo, ela vai pensar somente nela mesma. Então, aí tá uma boa característica de pessoa que honra e não honra. Porque tem uma essência da humildade na honra ali. Sim. Entende? Então vamos lá. Vamos no capítulo agora 8, no versículo 8. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais lavarás os pés. Ao que Jesus lhe adverteu. Jesus adverteu Pedro quando falou isto. Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então, amiga, o servir um aos outros, amigo, servir todos, inclusive até quem falou mal de você. Não significa que você tem que trazer a mesa junto, né? Mas nunca virar as costas, porque ela tem a chance do perdão, ela vai ter essa chance. Então, sempre dar a mão, nunca recolher a mão, independente de quem seja. Não é verdade? Porque Deus lavou o pé de todos, né? E Jesus sabia que tinha o traidor. Sim, ele sabia até quem era. Isso, então a gente não pode fazer essa discriminação. Assim, ele deu a oportunidade de Judas fazer diferente, né? Sim. Apesar de que tudo já estava escrito, mas ele teve a oportunidade de escolher diferente. Isso, então, quando Jesus fala, advertendo o Pedro, né, que não terá parte comigo, então todos nós, seres humanos, temos que ser servos para fazer parte do corpo de Cristo, de fazer parte do caráter de Cristo. Então nós nascemos para servir. É isso. Vamos começar por aí. Aí vamos lá. No próximo versículo, 11. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estás limpo. Então é por isso que a gente tem que servir todos, porque se você discrimina, você está julgando. Sim. Né? E aí você está pecando. Né? O julgamento de falar, não vou porque ele falou mal de mim. Então você já pecou, né? Então então ele exerceu aqui o papel do perdão. Você está exercendo o papel do perdão, já, né? Não discriminando, não falando, não é verdade?
Então você exerce o papel do perdão, gente. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou-se a vestir sua capa, voltou a sentar à mesa e lhes adagou: compreendeis o que vos fiz? Então Jesus está dando um ensinamento muito importante aqui. Jesus nos ensina em suas palavras, através das escrituras, o caminho para sermos mais parecidos com Ele, né? Sim. Então a escritura é um manual de você ser um pequeno Cristo na Terra, Sim. né? E de ser um pequeno cristão, além de ajudar-nos no caminho da salvação, porque o nosso caminho é um só, é o caminho da salvação, em tudo que aqui vai ficar. Sim. Então nós temos que caminhar para isso, né? Rumo ao alvo, né? Sempre. O nosso objetivo é se encontrar com Jesus. É isso. Aí, Jesus continua falando: vós me chamais, mestre, Senhor, estais servos, pois eu te faço o sou. Então, quer dizer que ele é o mestre. Ele está falando: eu sou o mestre, eu sou, né? E continua: dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor, mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés um dos outros. Então, mesmo sendo eu sou o Rei dos Reis, sem discriminação de classe social, Deus honrou, assim, lógico, tá na mesa. Na mesa é um lugar de alinhamento, né? Vamos só pincelar isso. Sim. Mas Deus está querendo ensinar, porque foi o que você acabou de dizer. O pessoal confunde honra com bajulação. Então, às vezes, a posição de Jesus, que é o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, e acho que o pessoal tem que honrar. Então, Deus honrou os menores através da humildade. Ali, então, da humildade de Jesus, né? Da humildade de Jesus. Porque ele que... Há pessoas que confundem, já ia bajular, honrar. Ai, Senhor, trouxe isso, trouxe presente, trouxe isso. Mas pela posição de Jesus. Sim. Mas foi o que você disse. Então, ele está querendo dar um ensinamento que independente, que ele é o mestre. Sim. Mas ele fez isso. E nós ele também... serviu, e nós temos que seguir o exemplo dele. O exemplo dele. Né, filho? E aí, para continuar o versículo, né? Quando Jesus falou isto: em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, perante Deus, amiga, nós somos todos iguais. Todos iguais. Presta bem atenção nesse versículo. Nenhum enviado é maior do que o que o enviou. Ou seja, nenhum mérito é do homem. Pode ser a pessoa mais usada por Deus, a pessoa, assim como foram os discípulos, né? Nós não somos mais do que o nosso mestre. Sim. Então nós não merecemos honra, sermos reconhecidos mais do que reconhecer o nosso mestre. E hoje em dia, né, a culpa é nossa. Muitas pessoas estão perdendo a cabeça porque se acham no direito de serem honradas, porque fazem aquilo que Jesus designou que era pra gente fazer. Aqui está o manual, né? Sobre a humildade. Jesus ensinou sobre isso. Não é verdade? É verdade. Então, e o último versículo que eu quero, assim, na verdade, terminar, o último versículo, e ele termina: portanto, isso eu achei mais impactante. Portanto, se vós compreender esse ensinamento e praticar, abençoados sereis. Amém. Gente, a gente já fizemos um podcast aqui sobre
não é só ler, porque os discípulos, ele acompanhava Jesus, então ele via, ele andava e ele via tudo que Jesus fazia, imitava às vezes, mas não é só ver, a gente tem que praticar e a gente já fizemos A gente um tem podcast que sobre ver, isso. né? É pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende sobre Jesus, né? Não adianta a gente aqui ler e não pôr em prática. Porque você pondo em prática, você acaba tendo uma essência da obediência que Deus está ensinando, né? E a obediência aqui, no caso, que vai trazer a bênção. Não que Jesus vai trazer a bênção porque você é maravilhoso, porque ninguém é perfeito. Porque a bênção aqui que ele está falando, se ele, portanto, se vós compreendesse esse ensinamento, a gente compreender, entender e praticar, a benção ele dará, mas a benção aqui ele dará porque você está sendo obediente à palavra de Deus, né? E não que porque você está virando um santo. É uma consequência, né? Se nós andarmos nos princípios e fizermos e obedecermos o que ele nos ensinou, as bênçãos vão seguir. A palavra diz isso, né? É uma consequência, não é um mérito. É verdade. E assim, ó, tem pessoas, amiga, que falam assim, tem pessoas que falam, eu confundo honra com pessoas ser boa, honesta. A honra não tem nada a ver com honestidade. Honestidade é um princípio, Jesus nos entregou. É um dos mandamentos, nós temos que ser honestos, nós temos que ser fiéis, nós temos que não roubar, não matar, isso são mandamentos, não tem nada a ver com honra. Sim, a verdade. honra, ela pode estar atrelada à fidelidade, quando eu sou fiel a alguém, eu sigo alguém, eu respeito alguém, eu me espelho em alguém. Claro, o nosso espelho sempre tem que ser Jesus. Sim. Mas no meio da nossa caminhada, Deus vai trazer pessoas para somar. É verdade. Para que a gente possa se espelhar cada vez mais e seguir junto. Aí, sabe o que Deus me deu? Além disso, eu pago minhas contas. Eu fui até anotando tudo que Deus foi falando no meu coração, que tem pessoas que confundem. Não matei, não roubei, pago minhas contas, não deixo faltar nada para minha família, obedeço, não respondo para meus pais, vou à igreja, não falo mal dos outros, não minto, não traio minha mulher nem meu marido e nem eu invejo. Sabe o que Deus falou? Além de falou tudo isso, falou, filha, isso, na verdade, não é uma pessoa confunde que é uma pessoa boa, que ela é honrosa. Aqui ela é uma obrigação, porque é os 10 mandamentos. Sim. Os 10 mandamentos. É o que nós temos que ser. É uma obrigação nossa. Não roubar, não matar, não cobiçar a casa, a mulher, o bem dos próximos, não furtarás, não adulterarás, não matarás, honra seu pai e sua mãe. E a honra aqui, é isso que eu quero falar, filhos, para vocês. A honra aqui nos 10 mandamentos, honra o pai e a mãe, é uma característica de honra, de humildade. Por quê? Acabei de falar, a característica da humildade é inclinar, abaixar a cabeça, é você entender que tem alguém acima de você, acima, o seu pai, a sua mãe, inclina, entenda, escuta, abaixa a cabeça, obedeça que a bênção vai vir sobre você, sobre os 10 mandamentos de honra, sobre os filhos. Honrar é caminhar, honrar é seguir, honrar é ser fiel. Esse é o princípio da honra. É isso. Então, gente, tem mais coisa, mas a Bíblia fala muita coisa, um leque de honra, amiga. A gente pode até fazer mais sobre isso. Sim. Porque tem essência muito grandiosa sobre isso. E para finalizar, pessoas que honram de verdade, que tem essa essência da humildade, ela tem uma essência de Jesus. Porque uma das essências de Jesus é a humildade. Sim. Então, Jesus, aí uma das essências de Jesus, humildade, servo e amor. Então, Jesus foi humilde, serviu e
contagiou as pessoas com o amor dele, mesmo passando ali pela morte de cruz. Ele não deixou de amar. Então, a verdadeira essência da honra, sem bajulação, nada a ver com tudo que nós falamos, a verdadeira essência da honra é você ter a humildade em uma essência de Deus, de servir e amar mesmo de verdade o próximo. Sim, né? é isso. Mas profundo, né? É muito profundo. A gente às vezes olha o sentido da palavra e a gente acha que sabe, mas a gente vê que é muito mais profundo do que isso. Honrar alguém, né? Honrar alguém, é seguir os passos de alguém, ser referência para alguém, né? Hoje eu me sinto honrada quando eu sou referência para alguém em algo bom. Sim. E quando eu posso perceber que as minhas atitudes estão honrando Jesus, estão honrando o princípio dele, a palavra dele. Então isso é muito gratificante. Sim, na Bíblia tem vários tipos de honra, mas só que Deus me deu especificamente uma essência da humildade da honra, isso. Né? Então, eu quero que vocês pensem aí. Medita sobre isso. Como tem sido a fala... característica de honra, né? Isso. O que você tem pensado até aqui? Se você é uma pessoa, assim, eu guardo para medo de faltar, ou sei lá, eu sou um pouquinho arrogante. Você não honra, porque a humildade a gente reconhece que precisa do outro, que nós somos iguais perante Deus. E nós não somos melhor do que ninguém. Não é porque nós temos uma bagagem, um pouco, um conhecimento. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós que temos uma visão mais ampla, um caminhar, uma bagagem, nós vamos ser muito mais cobrados por Deus do que quem não tem. E isso não nos faz melhor ou pior. Nós somos iguais, porque cometemos erros, também temos falha. A única diferença é que talvez nós tenhamos entendido que o caminhar com Jesus é necessário e temos buscado isso em Deus. É verdade. E temos uma bagagem um pouco maior do que alguns, mas isso não nos faz especial, não nos faz diferente. Pelo contrário, traz uma responsabilidade sobre as nossas vidas ainda maior. É verdade. Né? Então é isso, gente. Que você possa meditar sobre isso. Essa essência especificamente da honra, né? E amiga, que vocês honrem de verdade. Toda a humildade característica de Deus. Sim. Né? Uma essência de Deus nessa sua honra com o outro, né? E o Gael tá nervoso aqui, gente. Ó, ele quis ir pro chão, do chão ele tá estressado. É isso, galera. O que o sono da tarde não faz com o bebê? E ele começou a engatinhar, amiga. Ele tava indo ali pegar a câmera. O Vitor já foi aqui. Agora é assim, gente, não para mais. Vou comprar um chiqueirinho pra prender ele no chiqueirinho. O Vitor já falou, pronto, já vai pegar a câmera, a televisão, já pronto. Mas aqui a gente são transparentes, gente. É isso. A gente são, é o de que verdade, eu falo. Que Deus... Essa semana vieram só pra finalizar aqui, já que o Gael entrou em cena de novo, né, Gael? Chorando. Eu tenho corrido, praticado esportes, nós vamos ter uma série de mensagens explicando sobre isso, o benefício disso para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas só para finalizar, nossa, mas você corre com ele? Gente, eu faço tudo com ele. É meu chaveiro. Se eu for esperar essa fase passar, vai passar tudo. Eu não faço mais podcast, eu não corro, não faço mais nada. Então, é possível a gente adaptar. É fácil? Não é fácil. Olha aqui. Não porque, é fácil. Gente, eu te explicar. Mas a gente tem que aproveitar as fases. Ele não aceita muito ir com outras pessoas. Né? Eu acho que ele agarrou tanto mesmo. Com a Paty, que ele é só a Paty, né? Não adianta ter babá. Não, nem se ela encontrar babá, é um dinheiro perdido. Vai jogar fora, porque ele não fica. Ele não fica com ninguém, por mais que a pessoa tá perto, esse aqui daí tá acostumado, então, né? Não pode se ir, mas a gente não for fica. esperar a fase, é claro que a gente tem que fazer aquilo que alcança para não prejudicar, porque é uma fase que ele precisa de mim.
mas eu tenho que fazer com ele. Sim. Aonde eu vou, porque ele é o meu chaveirinho, a minha companhia. Sim. E essa fase vai passar. Então você se inspire, para de pôr empecilho. Eu não faço isso por causa do meu filho, por causa disso. Não, isso é muleta. Quando a gente quer, quando a gente prioriza, não é fácil, é cansativo, mas a gente faz. Eu acho que foi muito importante você falar isso, amiga, porque, assim, Deus quer usar, Deus deu a palavra, tá chegando, tenho certeza que tem gente transformado pela essa questão da honra e a humildade, que Deus quer que entrega, né? Deus cobra de nós entregar, e às vezes a gente não faz porque fica colocando, mas tem criança, ou porque isso, ou por aquilo. Gente, se Deus mandou, faça. E geralmente não vai ser fácil. Não. Nada é fácil, porque... Mas nada é fácil. Trabalhar não é fácil. Estar, mesmo se não for hoje, a minha dificuldade é o Gael. Não posso nem dizer que é uma dificuldade, mas tudo que eu tenho que fazer pensando que ele vai estar comigo. Então eu tenho que adaptar. Se eu vou treinar na academia, o meu treino é adaptado com ele. Se eu vou correr, é adaptado com ele. Sim. Se eu venho gravar o podcast, é adaptado com ele. Então, assim, é uma fase diferente. Mas é possível. É possível, e a gente tem que fazer o que Deus quer, independente. Porque geralmente a vida cristã não vai ser fácil, gente. Porque se fosse fácil, né? Aí seria muito fácil, né? Seria. Mas não perca o foco. Não deixa nada. Por mais que seja até mais difícil que isso. Tem gente que fala, é mais difícil porque isso, ou pode ser qualquer coisa. Não existe nada difícil quando Jesus manda e você faz a obediência. E você está na obediência de Deus. É isso. Viu? É bênção. Que você possa meditar em tudo que foi dito, que você possa buscar a verdadeira honra e honrar verdadeiramente as pessoas que estão ao seu redor, mas da forma certa, sem bajulação, sem graça, sem investir. Que você honre da forma correta, que você honre em primeiro lugar o Pai, o nosso Criador. Uma ótima semana e nos vemos no próximo sábado. É isso, gente. Honra da forma correta. É isso. Um beijo. Fala tchau.